Manejo de doenças ele está muito relacionado a clima e o agricultor, principalmente a região norte paranaense, relaciona muito choveu, aplico, não choveu, deixo de aplicar. A importância hoje de dizermos que manejo de doenças da cultura da soja é um tema extremamente linkado a manejo para altas produtividades na cultura da soja, que é o desejo do agricultor em toda a safra, em todo o planejamento da cultura. E pegamos esse ano como exemplo, ano de um estresse hídrico, um veranico intenso, e mesmo assim a importância a gente precisa entender do que um fungicida pode fazer nas plantas, né? A ideia é que toda vez que temos um painel solar na planta, como um trifólio, ele precisa estar sadio e entregar o máximo de dias possíveis para que possamos ter ali uma vagem, um grão bem formado e, consequentemente, a produtividade. E é importante também entender que, independente da característica do material, temos aí materiais que se alongam um pouco mais, ficam um pouco mais distante, a primeira vagem, a inserção da primeira vagem do solo. É importante que entendermos que se temos uma boa aplicação, uma boa cobertura, um bom manejo, a tendência é que termos vagens de soja muito mais próximas ao nível do solo. Ou seja, nos primeiros nós da planta temos vagens sadias e grãos sucessivamente. A ideia é que precisamos entender a importância das doenças na cultura soja e quando falamos em fungicida, remetemos diretamente à ferrugem na cultura da soja. Em mais de 90% dos casos, essa é a assimilação que é feita pelo mercado. E precisamos entender que nesta região onde estamos inseridos, nós temos sim um problema da ferrugem, acho que ela vem mais ao final da cultura da soja, não que estou dizendo que não seja uma doença relevante, que ela é muito relevante, é uma doença extremamente agressiva, porém, o que nós estamos perdendo, ou seja, o que nós estamos deixando de produzir, vem em consequência de um manejo de doenças ineficiente para algumas doenças como manchas principalmente. Ou seja, quem está levando o nosso terço inferior, aquela camada de maior importância da planta, onde possuímos mais vagem, mais legumes, mais grãos, mais pesados, é a doença que está levando, e principalmente a septória. Septória, nesse início da cultura da soja, ela leva o nosso bacheiro e leva, consequentemente, a parte mais importante da planta. E aí vem o que eu posso fazer. A ideia é fortalecermos cada vez mais a importância de entrarmos aplicando mais cedo ainda, entendendo de fato a dinâmica populacional das plantas de soja, quando começam a fazer o fechamento e quando eu começo a fazer a minha aplicação. Muitos agricultores eu vejo em nível de campo e infelizmente eu faço meu manejo de secação da soja no final, 20 dias antes eu faço minha última aplicação e 20 dias antes eu faço minha primeira aplicação, que são boa parte dessa região norte pioneiro do Paraná, onde, não vamos generalizar, mas boa parte ainda insistem em querer tirar lavouras com 2, no máximo 3 aplicações de soja. Estamos produzindo soja sim, a soja nos últimos anos ela veio sendo rentável no agricultor, mas o que a gente precisa entender é que precisamos ainda mais agora fazer o ajuste fino. E para o ajuste fino precisamos entender melhor desses manejos de doenças e onde e qual aplicação é mais importante para mim. Se a gente fosse olhar para um contexto, para mim todas as aplicações são importantes. O que não dá para fazermos é escolhermos os produtos e aí defino o momento que eu tenho para entrar na lavoura. O que a gente precisa é só entender a doença como um todo, mas qual o produto específico para cada modalidade de aplicação. Que hoje eu vou para o mercado e procuro um tempo seco, a soja minha está V3, no início do desenvolvimento dela, eu vou fazer uma capina química, aquela aplicação de glifosato para limpar a lavoura, eu já preciso entrar, na maior parte dos casos, com alguma aplicação. E existem várias aplicações econômicas extremamente eficazes para esse manejo inicial da doença da cultura da soja, que é principalmente manchas nesse momento. Então, produtos à base de tebuconazol, enfim, entre outras ferramentas, são muito eficazes e muito assertivas para essa modalidade de aplicação. Depois a gente vem com o momento do pré-fechamento de rua, que pré-fechamento de rua, para muitos aí existe uma confusão muito grande no mercado, né? Uns falam 2 dedos entre uma rua e outra, mas praticamente quando existe um espaço inteiro de uma mão passando entre uma rua e outra, quando a soja atinge seus 35, 40 dias, ou seja, V7, V8, o seu estágio de desenvolvimento, é ali uma das aplicações mais importantes para a cultura da soja. É ali a importância que eu preciso de um bacheiro da planta protegendo por 35 a 45 dias. E esse momento do pré-fechamento de rua é o único momento que eu tenho para blindar, para me proteger esse bacheiro com as melhores ferramentas do mercado. E qual o perfil desse produto para entrar nessa aplicação? Ele precisa ser extremamente eficiente nas manchas
e extremamente efetivo no manejo de ferrugem, porque é ali que começo a desenhar meu manejo de ferrugem para a cultura da soja também. Independente do clima, independente do ano. Anos como esse, de um veranico extremo, onde vários agricultores não realizaram nenhuma aplicação de fungicida, o que a gente precisa é dar a condições básicas, que é a proteção para essa cultura, para essa planta de soja ter a capacidade de se desenvolver e expressar o máximo de números de nós reprodutivos que ela tem. Se eu tenho materiais hoje capazes de produzirem 30 nós reprodutivos, é esses 30 nós reprodutivos que eu preciso proteger. Se eu não tenho proteção nesse período, não terei trifólios e não terei vagens, muito menos flores nessa parte inferior. Então, recapitulando, eu preciso ser extremamente assertivo com a melhor ferramenta nesse pré-fechamento de rua. Só que eu também não posso esticar meus intervalos entre uma aplicação e outra. Eu preciso continuar olhando para o manejo de manchas, manejo de ferrugem na cultura da soja, e a partir da aplicação do R1, ela cada vez mais se torna extremamente mais importante para a ferrugem, independente se eu tenho condição ou não, ela precisa ser eficaz na ferrugem, mas também ter uma carga, uma responsabilidade muito grande por principalmente mancha-alvo nesse sistema. Na primeira aplicação falamos em importância septória, agora falamos da mancha-alvo no sistema. Então, daqui para frente, R1 adiante, eu começo a olhar para dois cenários de doença: mancha-alvos e ferrugem. Então é ali que eu começo a construir meu manejo e blindando a planta na aplicação final, que vem o propriamente dito mercado das Strobe Mix. Sempre com protetor, sempre agregando mais nas misturas, nas aplicações. Eu preciso entrar em cada momento com a melhor ferramenta e a ferramenta mais específica para aquela realidade daquele momento que eu tenho. Então, se eu estou num ano mais seco, o problema é que eu terei mais manchas. Então, esse conceito que existe em economizar aplicações de fungicidas, a gente fica um pouco mais míope. Quando eu olho para manchas, beleza, quando eu olho para doenças, mas quando eu olho em produtividade, que é o target de boa parte de nós hoje do agro, a gente precisa sim construir uma planta, uma base sólida, e eu venho construindo todas as aplicações aí. No mínimo, para a nossa região, de 3 a 4 aplicações, é o mínimo que eu posso fazer e muito assertiva nesse momento da cultura da soja.